Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu posso vender um imóvel sem que o inventário tenha sido aberto ou sem que ele tenha sido concluído? A resposta é sim, vírgula, em termos, ponto. Porque há vários elementos que nós precisamos analisar para dar essa resposta. A primeira delas é: o inventário ele existe para que haja um arrolamento, ou seja, um relacionamento de todos os bens, direitos e obrigações que o autor da herança, que é aquela pessoa que faleceu, deixou para os herdeiros. Esse inventário ele pode ser um inventário propriamente dito, como ele pode ser chamado de arrolamento ou arrolamento sumário, que são inventários também, mas que são processados, cujos procedimentos são de forma mais fácil, mais rápida, mais célere. De qualquer forma, são inventários, tá? O inventário existe para que haja esse arrolamento de bens, direitos e obrigações e para que haja transferência de titularidade, ou seja, da propriedade daquilo que estava em nome do autor da herança, do falecido, ou falecida, para o nome dos herdeiros. Não tem a ver diretamente com a posse do imóvel, também envolve a posse, porque os herdeiros, via de regra, muitas vezes estão na posse também do imóvel, mas o inventário não é para tratar de questões relacionadas à posse, mas para tratar da transferência de titularidade, ou seja, tirar do nome do falecido para agora constar o nome dos herdeiros, certo? Então essa é a primeira coisa que precisa ficar bem claro. Sendo assim, eu vou responder inicialmente essa pergunta com uma outra pergunta. Você pode vender algo que não é seu? Ou num outro giro verbal, você pode vender algo que não está registrado em seu nome? A resposta a essa pergunta é não. E não pode vender pelo simples fato de que vender significa dispor de algo. E você só pode dispor de algo que é seu. Então, o que é possível fazer enquanto não se abre o inventário ou enquanto ele não é concluído? É possível duas coisas: vender o imóvel diante de uma autorização judicial por meio de um alvará. Então, há casos em que os herdeiros pedem para o juiz para que um dos imóveis ou o único imóvel seja vendido, muitas vezes para fazer face às despesas que os herdeiros têm com o inventário: honorários, imposto causa-mortes, custas processuais, despesas com certidões. Então, às vezes é necessária a venda do imóvel ou de um dos imóveis para que haja essa condição de bancar esse inventário ou arrolamento. Essa autorização os juízes costumam dar mediante uma petição feita pelo inventariante, esclarecendo as necessidades ou a necessidade de vender esse imóvel para fazer face a essas despesas todas. Fora isso, a única possibilidade de os herdeiros se desfazerem do imóvel é por meio não de uma venda. Se não há uma autorização judicial, não é possível, mas é possível ceder os direitos sobre esse imóvel. Então, os herdeiros cedem os direitos que eles têm sobre esse imóvel, direitos de herança, né, para os cessionários que querem adquirir esse imóvel, mas eles vão adquirir não por compra propriamente dita, mas por cessão de direitos. E aí o que significa que os cessionários ficarão com a posse do imóvel, mas não com a propriedade, não enquanto não passar pelo crivo judicial ou extrajudicial por meio de uma ação de inventário ou de arrolamento. Só que tem um detalhe também. A cessão de direitos, ela envolve cedente, aqueles que estão cedendo os direitos sobre o imóvel, direitos de herdeiros, para aqueles que estão desejando comprar o imóvel, os cessionários. Sempre numa compra e venda de imóvel ou na cessão de direitos, sempre quem tem que tomar mais cuidado são os cessionários ou os compradores, quando é uma compra. No caso da cessão de direitos, quem tem que tomar mais cuidado são os cessionários, porque eles precisam analisar: vale a pena eu adquirir esse imóvel por cessão de direitos? Porque, veja, geralmente o encargo de fazer a obrigação de entrar com a ação de inventário ou de dar continuidade a ela é do cessionário.
a não ser que as partes combinem de forma diferente, mas essa obrigação geralmente fica para o cessionário. Então ele vai ter que pagar honorários advocatícios, muitas vezes pagar o imposto causa-mortes, que às vezes até ele desconta do valor da aquisição. Mas é ele que vai estar diante disso, ele vai ter esse encargo de enfrentar, passar pelo processo de inventário. Um outro risco é que esse imóvel, ele responde pela dívida do falecido. Então, mesmo depois que passou para o nome dos herdeiros, esse imóvel vai responder pela dívida que eventualmente o falecido autor da herança deixou. Porque eu vejo muito casos em que cessionários, nessas questões que envolvem direitos hereditários, eles até concordam em comprar o imóvel nessa situação e eles pedem certidões todas somente dos herdeiros e não pedem do falecido. Porque se o falecido deixou dívida, o imóvel responde por essa dívida. E os herdeiros também responderão por ela se já estiverem de posse ou propriedade do imóvel dentro das forças da herança. Não vai ultrapassar o valor do imóvel, porque os herdeiros não têm que tirar dinheiro do bolso para pagar a dívida. Mas se essa dívida era do falecido e o falecido deixou bens suficientes para pagar a dívida, esse imóvel vai ser utilizado, se o credor assim quiser, para pagar essa dívida. Uma outra coisa é que às vezes tem menores envolvidos ou incapazes. São aquelas pessoas maiores de idade, mas são incapazes também. Muitas vezes também acontece de haver a cessão de direitos, um dos cedentes, dos herdeiros, falece, ou ele se torna incapaz, porque pode acontecer, a pessoa está sadia mentalmente, mas ela pode se tornar incapaz. E depois, na hora de entrar com o inventário, complica muito mais a situação dos cessionários. Fora a questão do imposto. Na cessão de direitos, se o inventário ainda não foi aberto, ou se ele foi aberto e ainda não foi concluído, não passou pela fase de pagamento do imposto, tem que ficar claro quem é que vai pagar esse imposto. O cessionário vai descontar do valor da cessão de direitos, quando ele for pagar para os herdeiros por essa cessão? E então, assim, eu vejo muitas coisas na internet, muitas orientações, no sentido de que sim, você pode vender o imóvel sem inventário. Eu vi uma matéria esses dias, não é uma matéria muito atual não, mas ela não é tão antiga. Na revista Exame, então, responsável pela reportagem, rolou 5 formas de você vender um imóvel sem passar pelo inventário. E curiosamente, ele não colocou a forma correta, que você até pode, como eu disse desde o início, você até pode vender desde que haja uma autorização judicial. E disso ele não fala, mas ele apresenta 5 formas da pessoa, fugindo do inventário, conseguir vender o imóvel. Aí uma delas ele coloca como arrolamento. Se você fizer o arrolamento, você não precisa fazer o inventário. Mas olha, o arrolamento nada mais é do que um inventário simplificado. Vai ter que ter um inventariante, os herdeiros têm que concordar. Se não concordar, vai ser um inventário litigioso. Ele arrola também a forma de você fazer isso pelo cartório de notas. Não, os herdeiros, se estiverem de acordo, eles podem simplesmente ir para o cartório de notas, e o cartório de notas, numa escritura de partilha, ele vai conseguir fazer a venda sem passar pelo crivo do inventário. Também isso não se confirma, porque, na verdade, quando você vai para o cartório de notas, a lei diz que você pode fazer o inventário perante o cartório de notas sem passar pelo crivo judicial, isso sim, mas não deixando de fazer o inventário, porque não deixa de ser um inventário. Se o inventário for feito extrajudicialmente, da mesma forma vai ter que ter um inventariante para representar o espólio, vai ter que ter a participação de um advogado, portanto a família vai gastar com imposto causa-mortes, da mesma forma vai gastar com honorários, mas para que vá para o registro, para o cartório de notas, também tem que estar muito mais redondinho, a documentação tem que estar muito mais em dia, muito mais correta do que quando você entra com uma ação judicial. Porque uma ação judicial você entra com alguns documentos e você pode ir pedindo prazo para juntar novos documentos ou documentos atualizados. Você não pode fazer isso no cartório. No cartório você tem que estar com tudo redondinho. Então, assim, nenhuma dessas 5 informações que eles passam significa que a pessoa pode deixar de entrar com o inventário judicial ou extrajudicial para vender o imóvel. Então, resumindo, a única forma de a pessoa vender o imóvel de forma correta, vender, ou seja, transferir a propriedade para um terceiro, sem que o inventário esteja concluído, mas ele tem que estar em curso,
é quando o inventariante faz esse pedido ao juiz para vender antes da conclusão do inventário e o juiz defere esse pedido. O juiz autoriza a venda e manda expedir um alvará. Essa autorização do juiz se expressa por meio de um documento chamado alvará. Mas o inventário tem que estar em trâmite, tem que estar em andamento. Agora, sem entrar com o inventário ou com o inventário em curso, sem que o juiz autorize, não é possível essa venda. O que é possível é fazer uma cessão de direitos, que isso não transfere a propriedade. A pessoa que adquirir por meio de cessão de direitos hereditários, ela não estará livre de fazer o inventário ou arrolamento. E é muito mais complexo, porque depois pode, no meio do caminho, às vezes a pessoa comprou, pagou, não tem condição de entrar com o inventário agora, comprou não, né? Adquiriu por cessão de direitos, até já pagou tudo, mas às vezes ela ficou descapitalizada, não tem condição de entrar com o inventário e vai esperar alguns anos. Quando ela espera esses alguns anos, pode ser que um dos herdeiros se tornou incapaz, pode ser que um dos herdeiros faleceu, pode ser que apareça um outro herdeiro que ele nem sabia, o cessionário nem sabia que existia, porque os demais herdeiros sonegaram essa informação, e apareça um outro herdeiro reclamando a parte dele. Ou seja, o meio mais correto de você adquirir a transferência da propriedade por meio de uma compra. E essa compra ela pode ser feita de duas formas: ou depois que foi concluído o inventário, e aí o comprador vai comprar dos herdeiros, ou dentro da ação judicial em curso, mas por autorização do juiz, em que o espólio é que vai estar representado pelo inventariante nessa venda. Então esse foi o vídeo para esse assunto. Espero ter esclarecido a contento. Se você gostou, peço que você deixe o seu joinha, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Eu espero você para o nosso próximo encontro e agradeço a você que ficou até o final. Um abraço, fiquem com Deus.